Então, eu preciso sim tratar com muito respeito, mas nem por isso ser, vamos chamar, de maneira constitucional, por constituição, eu não preciso me depreciar ou limitar ou criar, né, limites para que eu não faça de maneira diferente. Então nós precisamos crescer, nos desenvolver. Por quê? Porque a palavra de Deus, o mover do Senhor, o ministério do Senhor, o ministério do Evangelho, do reino dos céus aqui na terra é proativo, é avançando, é crescendo. E isso é amadurecimento, tá? Então sempre é bom lembrar, porque senão a gente percebe que algumas coisas acontecem, né? E a parte da liderança meio como que fica endossando e fica sendo não apenas conivente, mas acaba fazendo com que, por causa exatamente dessa nossa carência humana de contato, de manifestações físicas, objetos, símbolos proféticos, a gente começa a criar uma teologia em cima desses procedimentos. Então nós, como maduros, precisamos enxergar isso com muito amor, com muito carinho, mas ao mesmo tempo nós temos que ter vamos dizer, uma responsabilidade para aqueles que estão ao nosso redor, para que não levemos, para que não estejamos apenas estacionados naquilo. Não, vamos andando, vamos andando. Então eu sempre falo para você, né? Eu vou terminar, depois a gente conversa mais. Mas eu sempre falo para você, por exemplo, sobre uma pessoa que acha e que acredita que orar no monte faz toda a diferença na sua vida. Então você tem dois, porque a gente é sempre extremista. Ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Então ir no monte, orar no monte, por exemplo, para nós aqui de maneira didática, né? É maravilhoso, é especial? Claro que é. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus, ali Ele está presente. Agora, se eu individualmente também, ou coletivo, ou individualmente, quiser ir no monte orar, puxa vida, será maravilhoso, uma experiência muito especial. Eu preciso disso. Eu preciso desse destaque territorial para que a minha relação com Deus esteja mais próxima. Então eu vou no monte e vou orar? Claro. Não tem problema algum. Agora, do outro lado, né, eu preciso saber que, e se não houver monte onde eu estou? Ou se todos os montes que eu conheço ao meu redor ou na minha região são, né, locais ermos, locais perigosos, dependendo do horário, do dia, da noite, né? Aí eu tenho que ir de qualquer jeito, correndo risco de vida? Não, mas na minha fé Deus vai me livrar. Claro que Ele vai livrar, porque é a tua fé. Do outro lado, é necessário correr esse risco? Não sei. Por quê? Porque importa que os verdadeiros... Eu acabei de falar agora, essa é a nossa reunião aqui. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus, respondendo à mulher samaritana lá em João 4, diz os quê? Que não importa se é lá no Poço de Jacó, se é em Jerusalém, não. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque o local, o território, o ambiente físico, terreno, não é necessariamente importante. Agora, existem momentos e situações e circunstâncias e até locais que estão reservados para um momento especial com Deus? Também tem. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso criar uma regra. Ou então eu não posso falar que é um pecado, que é apequenar a Deus, né? Se eu só buscar a Deus no monte. Mas também eu não posso
né, me colocar completamente arredio, como às vezes eu vejo em alguns comentários na internet, porque um monte, aí os outros zombando do monte, porque não sei o que lá no monte, e faz o quê? Porque vai ver brasa ficar acesa no monte, e aí brinca, fala, não tem fósforo mais, como se a manifestação de Deus fosse um fósforo e tal. Então você tem de tudo. Só que um servo de Deus, uma serva de Deus, faz como Jesus fez com esse homem. Respeita, se manifesta, se coloca e, ao mesmo tempo, não discute só por discutir. Mas o que ele faz é ensinar, é ter a paciência, a resiliência, a perseverança de permanecer ensinando. E a ação do Espírito Santo sobre nós, e uma das missões do Espírito Santo é realmente nos ensinar. E nós precisamos trabalhar isso de uma maneira tão responsável, tão delicada, tão respeitosa, que nós vamos andando e vamos conversando e vamos ensinando, e a gente vai mudando de patamar e vai avançando, e vai andando, e vai mudando, né, de degrau, de fé, de relação com Deus, porque isso é muito importante, faz parte da vida. Então, eu vejo aqui em Jesus, assim, eu sei que eu tenho tanta coisa para falar do texto, eu tenho mais uma semana para falar, mas não vai dar tempo, a gente vai conversar mais hoje, amanhã, talvez, mas eu vejo em Jesus essa delicadeza. Eu estou aproveitando esse momento que Jesus faz toda essa, impõe as mãos, aplica-lhe essa saliva nos olhos, né? Pergunta para ele como ele está vendo. Por quê? Porque Jesus carinhosamente está tratando desse homem. Pessoalmente, porque esse é o nosso Deus. Mas isso não significa que fosse uma regra, que fosse assim um procedimento usual de Jesus. Jesus nos trata individualmente, conforme o nosso sentimento, conforme a nossa maneira de enxergar as coisas, não é? Jesus não fala, o Senhor, claro, o Elohim, né? Falando da Trindade, o Elohim não falou de maneira diferente para Moisés, não falou de maneira diferente para Samuel. Agora, quem é maior diante de Deus, Moisés ou Samuel? Não tem maior. Mas Deus agiu diferente, claro. Moisés, o Senhor falou aos 80 anos, né? Até então, Moisés ainda não havia ouvido de Deus alguma coisa, só aos 80 anos, lá na sarça ardente. Em compensação, Samuel era pequenininho, não sabia distinguir. Claro que Eli sabia, porque Eli falou para Samuel, se ele falar de novo, essa voz falar com você de novo, né? Diga, eis-me aqui, né? Estou à tua disposição, Senhor, em outras palavras. Então você tem o quê? Para cada um o Senhor tem um manequim. Para cada um o Senhor tem uma maneira de ser. Eu só não posso transformar isso numa regra. Alguns transformam em doutrina, em dogma. Isso não. Por quê? Porque senão eu estou engessando a manifestação do Senhor. E o Senhor está muito acima de qualquer procedimento, por mais sincero que seja, no sentido doutrinário. O Senhor está muito acima de qualquer manual de procedimento. Aliás, os manuais de procedimento, eles têm validade, né? Mas as coisas de Deus não têm validade. Então nós precisamos trabalhar dessa maneira. É maravilhoso, é especial, e nós somos daqueles que creem que o Senhor Jesus tem para cada um, né, um milagre, para cada um uma maneira de se manifestar, de maneira amorosa, completamente carinhosa, delicada, respeitosa, e que nós precisamos viver isso a flor da nossa pele sempre. É por isso que esse texto, né, todo esse bloco de textos aqui, de versículos de Marcos capítulo 8, fala sobre o discernimento. E para a gente andar um pouquinho, para eu terminar, fala sobre o discernimento, né? Sobre o cego, o discernimento sobre o povo acerca da pessoa de Cristo e sobre o discernimento de Pedro. 3 ambientes de discernimento. Primeiro,
o discernimento do cego. Segundo, o discernimento do povo em relação a Jesus. Em terceiro lugar, o discernimento, né, de Pedro. Então nós vamos pensar, estamos pensando sobre discernimento. E já que nós estamos falando sobre discernimento, eu estou me utilizando desse tema exatamente para nós colocarmos isso. Então nós precisamos recriminar e zombar, né, das pessoas que se utilizam desses elementos para se aproximarem de Deus, ou para obterem de Deus, na sua consciência, né, obterem de Deus condições mais favoráveis e tudo. Não creio isso ser correto. Porque a igreja, o povo de Deus, é inviolável, porque pertence ao Senhor. Ai daquele que se atreve a falar do corpo de Jesus Cristo. Não nos cabe fazer isso. Mas ao mesmo tempo, nos cabe ensinar, conversar àqueles que estão ao nosso redor, para que, se de maneira institucional isso não acontece, pelo menos de maneira pessoal, nós vamos trabalhando com a pessoa, não para quebrar a fé dela, não para esfriar na fé, não, mas para dizermos quem é o nosso Deus. E que o nosso Deus está muito além, muito acima de qualquer elemento físico, humano, né? Diz lá no Salmo 115 já. Então, isso é claro que podemos fazer sim, mas não para zombarmos, não para fazermos menos das pessoas. Olha, que eu vou falar para você aquilo que eu falo sempre, né? Existem pessoas que oram lá com o líder, né, com a pessoa que está ministrando, e pegam um copo de água, e depois tomam um copo de água e são completamente restaurados na saúde. Ao invés de eu falar dessa pessoa, de quem faz isso, eu preciso enxergar com bons olhos. Puxa vida, que fé é essa? Que um copo de água faz toda a diferença, não é? Então é claro que existe toda uma situação, circunstância a ser verificada, mas isso de maneira muito mais pessoal do que coletiva, ficar jogando na internet, porque isso não edifica ninguém, pelo contrário, traz mais dissensão, traz mais divisão, mais confusão, mais discussão a respeito de um assunto, conflito, né, de narrativa, e aquilo que deve ser feito não faz. O que quer? A edificação dos irmãos. Nós comungando da palavra de Deus e nos desenvolvendo e nos capacitando em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor, claro, depois a gente volta aqui às 4:30 da tarde, é uma grande bênção e a palavra do Senhor precisa ser maravilhosa, precisa ser trabalhada, pensada, revista, né? Nos alimentando, cada texto, cada palavra, porque cada uma delas tem um grande significado para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ou como diziam os antigos, né, de maneira clássica, para o nosso elevo espiritual. Vamos orar, vamos colocar tudo isso dentro do Senhor. Bispo Antônio, toda a família, Suzy, Priscila, o Senhor esteja sobre todos, Eva, Carlos, o Senhor esteja sobre Débora, Raquel, os genros, o netinho Danielzinho, também João, Roseli, Ângela, toda a família, Fábio, Márcia, toda a família, né, em nome de Jesus, também Amanda, Fábio, toda a família, o Senhor esteja sobre cada um, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor se derramando sobre a tua vida, minhas tias, meus pais, também, ó Senhor, toda a nossa casa, a nossa família, nossos queridos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e também, ó Deus, pela oportunidade, pelo espaço que temos para podermos refletir, pensar a respeito dos teus negócios. Quando eu ouço ou leio sobre aquele centurião, basta uma palavra. Que fé é essa? E Jesus pontua aquela fé, dizendo que não havia em Israel uma fé como essa. Ou seja, a fé daquele centurião era maior do que a fé da própria Maria, mãe de Jesus, era maior do que a fé de todos os discípulos, era maior do que a fé de todos os religiosos,
era maior do que a fé do próprio João, de Mateus, de todos os discípulos ali. Então, Senhor, que fé é essa? Que basta uma palavra. E que essa tua palavra poderosa, maravilhosa, encontre guarida no nosso coração, encontre guarida no nosso corpo, no nosso organismo, visitando-nos com cura, com saúde, toda enfermidade diagnosticada e toda enfermidade que não foi diagnosticada, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, membros, órgãos, músculos, os 5 sentidos, sangue, células, recebam a vida, recebam a cura, a saúde do Senhor. Depressão, tristeza, angústia, aflição, solidão, desapontamento, desânimo. Ó Deus de poder, mova-te, Senhor, nós te clamamos, tocando, libertando, restaurando, renovando, ressuscitando, ó Deus, o vigor, a vitalidade. E nós faremos menção do Senhor a todo momento, porque a ti é devida toda a honra e toda a glória. Cura, visita, toca o nosso país, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado como povo. Senhor, e para nós que estamos aqui, derrama-te sobre as nossas vidas, nossos pedidos de oração, clamando pela nossa casa, pelo casamento, pelo marido, a esposa, os pais, os filhos, os tios, os avós, os netos, genros, noras, derrama-te, ó Deus, curando e visitando. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre esse nosso domingo, sobre essa nossa etapa de vida. Já estamos no dia 14, quase atravessando a primeira quinzena de novembro. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso vem com a tua graça, com as tuas boas notícias, com a nossa prosperidade, com o nosso sucesso, as nossas vitórias, realizações, e nós já te somos gratos. Também faça-nos prósperos frente à nossa responsabilidade material, financeira, profissional. Senhor, abre as portas. Vivemos tempos tão difíceis, que o Senhor possa nos prosperar. Senhor, traz do norte, do sul, do leste, do oeste, a boa medida, a recalcada, a sacudida, a transbordante, que generosamente o Senhor está derramando. Vem, ó Deus, vem sem detença, socorre-nos na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, profissional, material. Socorre-nos na nossa vida espiritual, para cada dia mais estarmos traçando e andando por esse caminho santo, como diz Isaías 35. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e nunca te falte, nem coisa grande nem pequena, porque em tudo o Senhor transbordantemente derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Que você tenha um domingo maravilhoso, até as 4:30 da tarde. Que você tenha um domingo maravilhoso, você tenha um final de semana, para quem está comemorando esse feriado, né? Um final de semana prolongado muito especial, cheio de vida, na bênção do Senhor sobre a tua casa, a tua família, e tudo que você fizer, você prospere, você veja a presença do Senhor indo à tua frente, sendo a tua retaguarda, indo à tua frente e te protegendo com a nuvem da sua glória. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Um beijo, até mais tarde, 4:30. Fique na paz. Tchau, tchau.